Seja bem-vindo ao canal Oculus Matrix. Hoje vamos começar com o livro Matrix 1, fazendo uma análise mais completa sobre o controle global, alienígenas e a jornada espiritual que ele propõe. Então vamos começar pelo autor. Quem é Valdemar Valerian? Bem, ele é um pseudônimo de John Grace, um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos que, após anos de serviço, mergulhou em estudos sobre fenômenos extraterrestres, controle global e espiritualidade. A sua abordagem reúne dados de relatos de abduções alienígenas, documentos secretos do governo, análises espirituais e esotéricas, textos históricos e religiosos. O livro Matrix 1 foi o primeiro volume da série publicado em 1988. Ele aborda o conceito de que vivemos em um sistema artificial de controle, uma matriz. A obra se tornou uma das bases para teorias modernas sobre conspirações globais e fenômenos extraterrestres. Valerian acreditava que o despertar espiritual era a chave para escapar da Matrix. Como é a estrutura do livro? O livro é dividido em seções que abrangem o governo das sombras e suas ferramentas de controle, raças alienígenas e suas agendas, a supressão de tecnologias avançadas, a manipulação mental por meio de sistemas sociais, a conexão entre mitologias antigas e alienígenas, realidades multidimensionais e o despertar espiritual. Vamos começar falando sobre o governo das sombras, sua estrutura, método e objetivos. Valerian descreve que o governo das sombras é uma rede global que opera nas sombras e controla instituições visíveis. Então, isso abrange políticos e governos, que agem como marionetes de forças ocultas, corporações e bancos centrais, que controlam recursos financeiros e tecnológicos, sociedades secretas, que incluem grupos como Illuminati e outros que conduzem rituais para manter a influência energética e psíquica, e por último, interferência alienígena. Ele fala que reptilianos e Greys fornecem tecnologia e assistência em troca de acesso genético humano. Quais são os métodos de controle que eles utilizam? Eles utilizam a criação de crises, guerras e pandemias criadas artificialmente para justificar a vigilância e leis autoritárias. Como exemplo, Valerian menciona que eventos como a Guerra Fria foram cuidadosamente planejados para manter as massas em estado de medo. Manipulação econômica. Dívidas nacionais e inflação são usadas como armas econômicas para concentrar poder. Os bancos centrais manipulam mercados financeiros para enriquecer a elite. E por último, o controle tecnológico. A energia de ponto zero e dispositivos avançados são mantidos ocultos. Vários sugerem que a introdução de tecnologias é feita de forma lenta e deliberada, para garantir que a elite mantenha o controle. Então, qual é o objetivo do governo das sombras? O objetivo é impedir o crescimento espiritual, garantir que a humanidade permaneça dependente de sistemas centralizados e consolidar o poder absoluto por meio do medo, da desinformação e do controle global. Agora vamos falar de manipulação mental. Como a mídia, educação e religião são usados como ferramentas. Primeiro, mídia e controle da informação. A mídia de massa é controlada por corporações alinhadas ao governo das sombras. Então, filmes, notícias, entretenimento distraem as massas e reforçam narrativas específicas. Uma curiosidade: mensagens subliminares em comerciais e filmes foram amplamente documentados nos anos 1980. Educação. Como eles moldam nosso pensamento? O sistema educacional é projetado para desencorajar o pensamento crítico. Assuntos importantes como espiritualidade e a verdadeira história da humanidade são omitidos. Valerian cita como o ensino ocidental foi padronizado após a Segunda Guerra Mundial para criar trabalhadores obedientes. Por último, religião como instrumento de controle. Algumas religiões são usadas para manter a submissão e o medo. Dogmas baseados em punição eterna desencorajam a busca espiritual independente. Muitas figuras divinas podem ser interpretações de encontros extraterrestres. Um próximo tópico que eu acho que está todo mundo nesse vídeo querendo ouvir é sobre as raças alienígenas, influências, características e propósitos. Então, esse livro fala de diversas raças e eu vou listá-las uma a uma. Os Greys, ou cinzentos,
são descritos como uma das raças mais ativas da interação com a humanidade. Eles aparecem frequentemente em relatos de abduções e desempenham um papel central em experimentos genéticos. Segundo o livro, os Greys eles são pequenos, entre 1,20 m a 1,50 m, magros, com cabeça grande, olhos negros e elongados. Qual é a agenda primária deles? É a coleta de material genético humano para resolver problema de degeneração de sua própria espécie e realização de abduções, muitas vezes para implantar dispositivos ou conduzir experiências médicas em humanos. Métodos de interação. A abdução relatada geralmente inclui procedimentos invasivos, implantes de dispositivos de rastreamento e manipulação de memória para apagar traumas. Eles utilizam tecnologias avançadas, como naves antigravidade e controle mental para subjugar suas vítimas. Os Greys compartilham tecnologias avançadas, incluindo engenharia genética e sistemas de vigilância, em troca de acesso a populações humanas para experimentos. Valerian sugere que os Greys poderiam ser uma espécie híbrida, já modificada geneticamente, criada por outra raça alienígena superior. Reptilianos. Controle político e psicológico. Os reptilianos são descritos como uma raça manipuladora que opera nas sombras, muitas vezes colaborando diretamente com líderes humanos. A descrição física deles é que eles são altos, de 2 a 3 metros, escamosos, com aparência semelhante a répteis, incluindo olhos com pupilas verticais. Sua agenda primária é controle político e econômico global por meio da manipulação das elites. O uso de energia emocional negativa como meio de suprimento é utilizado para se alimentar ou obter poder espiritual. A influência dos reptilianos na história. Associados a mitologias de serpentes e dragões, como a figura de Lúcifer na tradição cristã e a serpente do Éden, Valerian sugere que muitas histórias antigas de deuses e demônios foram inspiradas em interações com reptilianos. Qual é o método de controle deles? Manipulação psíquica e telepática para influenciar indivíduos de alto poder político. Criação de crises e divisões sociais para manter as massas sob controle. Algumas testemunhas relatam bases subterrâneas exclusivas dos reptilianos, especialmente sob desertos e grandes cadeias de montanhas. Pleiadianos, guias espirituais. Os Pleiadianos são frequentemente descritos como uma raça benevolente em oposição aos Greys e reptilianos. A descrição física é que eles são altos, loiros e com aparência angelical, muitas vezes confundido com figuras divinas em histórias humanas. A agenda primária é ajudar a humanidade a alcançar um estado superior de consciência e encorajar o autoconhecimento e a liberdade espiritual para escapar da matriz. Método de interação. Comunicação telepática ou através de sonhos e visões. Aparecem principalmente para indivíduos espiritualmente receptivos, que podem servir como mensageiros para disseminar suas ideias. Valerian conecta os Pleiadianos a mitos de deuses bondosos em diversas culturas, como a Aesir da mitologia nórdica e figuras angelicais no cristianismo. Anunnaki, criadores e manipuladores da humanidade. Os Anunnaki têm um papel central no livro, aparecendo como uma das raças alienígenas mais influentes na história humana. A descrição física deles é que eles são gigantes com traços humanos, frequentemente descritos como deuses em textos antigos. A agenda primária é a manipulação genética da humanidade para criar uma raça de trabalhadores, os Homo sapiens, e também influenciar civilizações antigas, ensinando tecnologias e práticas espirituais, mas mantendo o controle sobre o desenvolvimento humano. Nos textos sumérios, os Anunnaki aparecem como deuses que desceram do céu. Enki e Enlil, duas figuras-chave do Anunnaki, representam polaridades. Enki é visto como benevolente, enquanto Enlil autoritário. Muitos estudiosos das teorias alternativas interpretam o mito sumério da criação, Enuma Elish, como um relato literal da intervenção dos Anunnaki. Nórdicos e outras raças. Os nórdicos são seres semelhantes aos pleiadianos, mas mais reservados em sua interação com a humanidade. Descrição física. Humanos altos, loiros e de olhos claros, com comportamento sereno e distante. Agenda primária. Agem como observadores, intervindo apenas em situações extremas.
e podem proteger a humanidade de ameaças maiores, mas de forma indireta. Relatos de contato com Nordics frequentemente envolvem mensagens sobre preservação ambiental e paz global. Outras raças menos mencionadas no livro incluem sirianos, associados ao conhecimento espiritual avançado, e zeta reticulanos, geralmente confundido com os greys, mas com agenda distinta. Valerian também fala de bases subterrâneas, mapas e atividades de UFO. Base de Dutch e outras instalações subterrâneas. A base de Dutch, no Novo México, é descrita como uma instalação subterrânea onde humanos e alienígenas, principalmente greys, colaboram em experimentos. Níveis da base. Níveis 1, contém a segurança e operações administrativas. Nível 7, conhecido como Salão do Pesadelo, onde experimentos genéticos avançados são realizados. Atividade UFO, mapas e avistamentos. Valerian menciona áreas como Nevada e Novo México como zonas quentes de atividades UFO. Avistamentos frequentes coincidem com atividades eletromagnéticas anômalas, sugerindo o uso de tecnologias avançadas. Tecnologias ocultas e experimentos genéticos. Energia do ponto zero e dispositivos suprimidos. A energia de ponto zero é descrita como uma fonte infinita de energia que poderia libertar a humanidade da dependência de combustíveis fósseis. Dispositivos de cura avançada, como regeneradores celulares, também são ocultados para manter a dependência da indústria farmacêutica. Clonagem e hibridização humana-alienígena. Greys e reptilianos realizam experimentos para criar híbridos que combinem força humana com inteligência alienígena. Testemunhas descrevem tanques cheios de fetos híbridos em várias fases de desenvolvimento. Construções religiosas, mitológicas e intervenções alienígenas na história. Nesse capítulo, Valdemar Valerian conecta a história antiga e as construções monumentais a interações alienígenas, sugerindo que muitos desses feitos são além da capacidade das civilizações humanas em suas épocas. Além disso, ele examina como mitologias globais podem ser interpretações de encontros extraterrestres. Da lista de construções que Valdemar Valerian cita são: Pirâmide de Gizé. As pirâmides não foram construídas apenas como tumbas, mas como centros de energia avançada. Sua localização, alinhamento com as constelações, especialmente Órion, e precisão geométrica sugerem assistência extraterrestre. Valerian menciona que elas podem ter sido projetadas para captar e amplificar energia eletromagnética, possivelmente usadas por civilizações antigas para fins tecnológicos e espirituais. O autor destaca que blocos gigantes de calcário e granito usados nas construções das pirâmides seriam impossíveis de transportar e empilhar com as ferramentas e métodos conhecidos na época. Stonehenge. Valerian descreve Stonehenge como um local de alta energia geomagnética, possivelmente usado para rituais espirituais e interações com extraterrestres. Sua disposição circular e alinhamento com o solstício sugerem conhecimento astronômico avançado. O autor sugere que portais dimensionais podem ter existido em locais como Stonehenge, possibilitando o transporte ou a comunicação com outras dimensões. Pumapunku. Localizado na Bolívia, Pumapunku apresenta pedras de até 100 toneladas cortadas e encaixadas com precisão inexplicável. Valerian sugere que a tecnologia alienígena foi usada para moldar e transportar essas estruturas. Mitologia suméria e os Anunnaki. Os textos suméricos descrevem os Anunnakis como deuses que desceram do céu e criaram a humanidade. Valerian interpreta isso como um relato literal da intervenção alienígena. O mito de Enki e Enlil é analisado como um conflito entre duas facções alienígenas com agendas diferentes. Enki ajudando a humanidade e Enlil impondo controle. Valerian destaca as semelhanças entre as histórias sumérias e o Gênesis da Bíblia, sugerindo que ambos derivam de interações com os Anunnaki. Os deuses egípcios como Ra, Osíris e Ísis são descritos como extraterrestres que trouxeram conhecimento avançado para o Egito Antigo. Valerian sugere que os hieróglifos encontrados em pirâmides e templos são códigos de conhecimento transmitidos por alienígenas. Mitologia hindu.
Textos antigos como a Mahabharata e o Ramayana mencionam Vimanas, descritas como máquinas voadoras avançadas usadas por deuses. Essas narrativas são interpretadas como evidências de tecnologia alienígena usada em guerras e transporte interplanetário. O capítulo final de Matrix explora as realidades multidimensionais e como a humanidade pode escapar da matriz por meio de autoconhecimento e da elevação espiritual. A realidade física terceira dimensão é apenas uma pequena parte da existência. Valerian descreve dimensões superiores onde seres alienígenas e consciências avançadas existem. Cada dimensão possui uma vibração única, e os humanos podem acessá-la ao elevar sua frequência energética. O corpo físico é apenas um veículo de alma. Os humanos possuem corpos energéticos que existem em diferentes planos dimensionais. Então, o corpo humano é dividido pelo físico, corpo material, emocional, relacionado a sentimentos e energias emocionais, mental, acesso a pensamentos e lógica, e espiritual, conecta a alma com as dimensões superiores. Valerian explica que as energias dos chakras são portais que conectam esses corpos à matriz multidimensional. O governo das sombras utiliza tecnologia e dispositivos para bloquear a ativação dos chakras superiores e limitar o acesso às dimensões superiores. Isso é feito por meio de radiações eletromagnéticas, poluição mental, emocional e a programação cultural. Então, como podemos escapar da matriz? Autoconhecimento e práticas espirituais. Meditação e vibração elevada. A meditação é apresentada como uma ferramenta essencial para elevar a vibração energética e acessar realidades superiores. Técnicas de respiração e foco nos chakras podem desbloquear bloqueios energéticos e ativar o despertar espiritual. Para escapar da matriz, os humanos devem questionar tudo o que lhes foi ensinado, desde o sistema de crenças religioso até narrativas midiáticas. O autoconhecimento é a chave para romper os laços com os sistemas de controle. Ao elevar a consciência, a alma pode acessar dimensões onde a matriz não tem influência, permitindo experiências de liberdade e iluminação. Valerian sugere que a verdadeira realidade só pode ser compreendida fora dos limites impostos pela matriz. Então, vamos fazer um resumo das ideias principais. Matriz 1 expõe a existência de um sistema global de controle baseado em manipulação mental, econômica e espiritual. A interação alienígena é apresentada como uma realidade que moldou a história humana e continua a influenciar nosso presente. A libertação da matriz só é possível por meio do autoconhecimento e da elevação espiritual. Valerian nos convida a reconsiderar tudo o que sabemos sobre a realidade. O livro não apenas denuncia conspirações, mas também fornece ferramentas para transcender os sistemas de controle. Se esse estudo te interessou a buscar mais conhecimento, lembre-se, a jornada do despertar começa dentro de cada um de nós. Continue questionando, aprendendo e expandindo sua consciência. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um clique, curta, compartilhe e, bem, nos vemos na próxima!